Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no 49 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 8 de junho de 2019 e hoje é sábado. O tema de hoje é Mulher, a Glória da Criação. O tema-chave está em Gênesis capítulo 3, o versículo de 1 ao 24. Irmãs, nós estamos na reta final. Meu coração está transbordando de alegria, fidelidade do Senhor. Ele fez infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei. E a palavra de hoje, ela é uma queridinha minha, ela é muito especial. E eu confesso que eu tenho um ciúme muito grande dessa palavra. Eu tenho um ciúme de até mesmo ministrar essa palavra. Essa palavra foi a primeira palavra que Deus me deu, a primeira palavra que eu desenvolvi quando o Senhor realmente confirmou que já era chegado o tempo de eu começar a ministrar a palavra de Deus. Isso já faz 9 anos. E ele me deu logo uma palavra forte, uma palavra reveladora, uma palavra que me colocou no trilho. E eu ministrei essa palavra poucas vezes nesses 9 anos, talvez umas 3 vezes. E eu nunca pensei que eu compartilharia ela no devocional. Apesar que eu já falei alguns pontinhos, de vez em quando eu solto algumas coisinhas bem pouquinha em algum devocional. E tem um devocional que eu falo do meu ciúme, do meu zelo pelas coisas de Deus. Mas acho que quando a gente estava na terceira semana da caminhada de oração, dessa caminhada de oração, eu estava de propósito, estava na cozinha cantando um louvor, e de repente a presença do Senhor veio muito forte no meu coração e eu tive que parar. E aí ele me deu os 3 últimos devocionais. E esse seria o primeiro dos 3 últimos que ele gostaria que eu compartilhasse e eu queria compartilhar com vocês hoje. Abram o seu coração, entenda a profundidade e a dimensão daquilo que Deus quer falar conosco. Tome essa palavra como assim a chave de um conhecimento que nós precisamos para a gente entender a dimensão da nossa vida. Então apertem os cintos, né? E vamos rumo àquilo que o Senhor quer. Então vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 27. Eu vou ter que ler tudo, tá bom? Fala sobre a queda do homem. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selvádicos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, né, dele não tocareis nem comereis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, vão se abrir os olhos, e como Deus será conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos perceberam que estava nu. Coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviu a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, vocês lembram, né, irmãs, que eu falei que Deus andava no jardim na viração do dia todos os dias para conversar com eles. Estou parando aqui para relembrar isso aqui para vocês. Mas aí, nesse dia, o que aconteceu? Eles ouvindo a voz de Deus que vinha todos os dias ali na viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: Onde estás? E ele ouviu a sua voz no jardim. E ele respondeu: Porque eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que fizeste isso, maldita é entre os animais domésticos.
e entre os animais selváticos. Você vai rastejar e você vai do seu ventre, você vai rastejar no seu ventre e você vai comer pó todos os dias da sua vida. Eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e os seus descendentes. Este vai te ferir a cabeça e tu vai lhe ferir o calcanhar. E a mulher disse, e a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores de partos dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Adão disse, visto que atendesse à voz da sua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E em fadigas você obterá dela o seu sustento e todos os dias da sua vida. Ela vai produzir também gardos, abrolhos, espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que você torne a terra que dela foste formado. Tu és pó, e ao pó tornará. E Deus deu ao homem o nome Eva e a sua mulher, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e se vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulsou o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãs, esse é o texto que fala sobre a queda do homem. E eu quero frisar alguns pontos aqui. E o ponto importante que eu quero falar hoje é sobre o versículo 15. A maldição, a palavra, a sentença que Deus lançou. Deus lançou uma sentença sobre cada um daqueles que transgrediram ali. Deus lançou uma sentença sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente, né? Sobre a serpente, o Senhor disse que ela rastejaria, que ela comeria pó. Sobre o homem, Deus disse que ele ia ter que trabalhar duro, né? E sobre a mulher, ele disse, no versículo 15, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Entre quem? Entre a serpente e a mulher. E a sua descendência. E essa serpente iria ferir o calcanhar dos homens, né? Da mulher, dos descendentes dela. E esse homem iria esmagar a serpente com o seu pé. Ia ferir a cabeça da serpente com o seu pé. Então, irmãs, o que Deus tem para falar conosco hoje é que nós precisamos entender que nós fomos criadas como adjuntora, como ajudadora. Entendam bem esta palavra de hoje, irmãs, porque ela é a base das duas palavras seguintes que vai vir. Então, nós fomos criadas ali, quando Deus falou quando Deus criou o homem, depois que ele criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que seja idônea. Então, Deus criou a mulher com o propósito de ser uma adjuntora. O que é uma adjuntora? Uma ajudadora, né? Ele criou a mulher, colocou ali no jardim, naquele jardim fechado, aquele jardim selado. E com essa queda, esse homem e esta mulher foram expulsos do jardim, né? E eles tinham aquela comunhão com Deus em todo o tempo, na viração do dia. Deus vinha, que é aquilo que eu falei, e Deus continua vindo, né? Especialmente depois da vinda de Jesus, o Espírito Santo habita em nós, ele está conosco todos os dias. Então, ele continua vindo sobre nós todos os dias para ter comunhão conosco. Mas nesse dia, após eles pecarem, eles disseram, quando Deus começa a chamar eles disseram, eu tive medo e eu me escondi. Assim acontece conosco. Deus está nos chamando todos os dias, vem ter comunhão comigo, ele chama o teu nome, né? Aonde você está, que eu não estou te encontrando, você não está vindo ao meu encontro. É lógico que Deus sabe onde estamos, né, irmãs? Mas ele quer que nós vamos ao encontro dele, e aí o que nos impede de chegar à presença dele? O medo, né? Eu tive medo e eu me escondi. Eu estou nu, e aí ele coloca as culpas, e a gente vai
procrastinando de se encontrar com o Senhor, a gente vai procrastinando de se encontrar com o Senhor por causa do medo, o medo do pecado, né? Nós pecamos e automaticamente esse medo entra no nosso coração, essa culpa. E então, irmãs, o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo odeia a mulher. O inimigo te odeia. E você tem que ter esse entendimento muito claro na sua cabeça, muito claro no seu coração, muito claro na sua alma, que ele te odeia. Ele te odeia. Ele enganou a Eva e por causa desse engano entrou-se essa sentença. O Senhor decretou essa sentença. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. E se nós observarmos, irmãs, é por isso que a mulher, ela sofre tanto, né? Ela sofre tanto. Todos esses ataques que as mulheres sofrem no seu casamento, com seus filhos, no seu sentimento, na sua personalidade, na depressão, na loucura, né? E hoje em dia, mais do que nunca, a gente está vendo tanto ataque contra as mulheres. O inimigo te odeia. Você tem que entender isso com o mais profundo do seu ser. Aqui não é brincadeira, irmãs. Nós precisamos tomar posição. Por que ele te odeia? Né? Ele te odeia por alguns pontos, claro, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque você é a que iria, não, é a que foi criada para ser adjuntora, para ser cooperadora de Deus. Porque a Bíblia tinha uma promessa ao mesmo tempo aqui nessa palavra. Eu vou botar inimizade entre ti e a mulher, mas dela, na descendência dela, vai nascer aquele que vai te ferir a cabeça. Então era da mulher que vai nascer aquele que ia esmagar a cabeça de Satanás, que é Jesus, né? E Maria foi esta mulher que disse: eis-me aqui. E outro ponto que ele te odeia, pelo poder que há no seu útero. Há um poder sobrenatural no nosso útero. Satanás sabia que esse poder da multiplicação, esse poder de sermos cooperadora, esse poder de sermos colaboradora, geradora de milagres, geradora de sonhos, quando nós deixamos, né, nos abrimos para o Senhor, quando nós nos tornamos mãe, que é o maior milagre da vida, nós estamos sendo colaboradoras com o Senhor. Nós estamos sendo participadora do milagre. E o inimigo nos odeia ainda mais, porque ele sabe que de nós pode se levantar profetas, pode se levantar levitas, que vai levar a arca do Senhor, profetas que vão declarar o caminho do Senhor, filhos que vão ser bênção. E essa perseguição do inimigo contra nós, irmãs, ela fica ainda maior quando nós nos tornamos mãe, e toda mulher que está ouvindo esse devocional agora, toda mulher que eu conheço, toda mulher que você conhece, a partir de você, pode me confirmar isso. Realmente, irmã, depois que eu virei mãe, a perseguição na minha vida ficou muito pior. Ficou muito pior. Porque o inimigo aí agora, ele já não quer só você. Ele não quer só destruir você. Aqui está dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, e eu vou te multiplicar as dores de sofrimento, né? Essa foi a palavra que Deus falou para a mulher: eu vou multiplicar o seu sofrimento na gravidez, com dores de parto você vai ter filho. O seu desejo vai ser para o seu marido. Essa foi a sentença que Deus deu para a mulher, e a sentença sobre a serpente foi essa: você e a mulher vai ser inimigo. Então, irmãs, nós temos que entender a nossa posição em Deus. Nós temos que tomar posição, sabe? Nós temos que entender e dizer: olha, eu vou ser parceiro de Deus. Eu não vou ser parceiro do inimigo em destruir a minha própria vida. Não vamos dar a mão para o inimigo para destruir a nossa vida. Por isso nós precisamos despertar, amadurecer, levantar em Deus e ser canal de vida para o cumprimento do chamado dele. Qual é o cumprimento do chamado dele? Ser adjuntora, ser ajudadora, ser parceira de Deus.
entender o seu propósito como mulher, entender a beleza como é que eu quero? Da grandeza de poder gerar. O poder que está na nossa mão, irmã. Nós temos um poder enorme na nossa mão. Um poder construtor. Que nós não venhamos ser uma mulher destruidora. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que a mulher, ao invés dela usar o poder de levantar, ela está usando o poder de destruir. Ela não consegue enxergar a grandeza de gerar descendentes. Muitas mulheres levando a maternidade de qualquer maneira, né? Não direcionando esses filhos. Mas agora vamos ler Apocalipse, capítulo 12. Ele começa, né, com uma mulher, a história da mulher ali no começo da palavra, e ele vai terminar Apocalipse com a história de mulher também. A mulher se representa também, irmãs, a igreja. Assim como nós, mulheres, somos perseguidas pelo inimigo, assim tem sido a igreja de Jesus, né? Perseguida pelo inimigo. Então vamos ler capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo... ao versículo 17. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormenta para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, na sua cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve de frente para a mulher que estava para dar à luz. Ele queria devorar o filho quando esse nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cedro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, e os anjos pelejaram contra esse dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no lugar deles. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz dos céus proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Por isso festejai o céu e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Afora dada à mulher as suas 2 asas de grande águia, para que ela voasse até o deserto, ao seu lugar. E aí, onde ela estava sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente, então a serpente arrojou a boca atrás da mulher, lançou água como um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pelaquele rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vocês estão vendo, irmãs, a palavra séria que está em Apocalipse, que completa a palavra de Gênesis, capítulo 3, aqui está dizendo que o dragão, ele é a antiga serpente. Qual é a antiga serpente? Aquela que estava lá no Éden, que enganou o homem, e ele está atrás da mulher. Por que ele está atrás da mulher? Por causa do descendente. Essa palavra, ela representa várias coisas. Ela representa a gente, a nossa vida e a nossa descendência, os nossos filhos. Ela representa a igreja
e os fiéis. Ela representa Israel, ela representa Maria e Jesus, porque quando Maria teve que fugir para o deserto, né, quando ela estava para dar à luz, depois que ela deu à luz Jesus, ela fugiu para o deserto para proteger a criança, ela fugiu para o Egito. Então, assim, ela representa várias coisas, mas o mesmo significado. Satanás odeia a mulher. Então, irmãs, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. As nossas guerras não são por causa de coisas, não são por causa do cansaço, não é por causa do homem, não é por causa do marido, não é por causa dos filhos, não é por causa dos seus pais, não é porque você é mulher e ele te odeia. Ele te odeia. Ele odeia a raça humana. Mas em especial, ele odeia a mulher. Porque somos nós que somos coluna do nosso lar. Somos nós que somos a adjuntora. Deus criou um homem e ele disse: não é bom que ele esteja só, eu vou lhe dar uma adjuntora idônea. Não é uma destruidora eficaz. E assim tem caminhado as mulheres: destruidora eficaz, ao invés de adjuntora eficaz. Irmãs, eu tenho tentado evitar falar de acontecimentos, né? Não gosto dessa coisa de falar de acontecimentos. Já até gostei, hoje em dia não gosto mais. Mas também não vou citar aqui, vocês vão saber, né? O caso que tá rolando no Brasil, né? Da mocinha que quer ganhar em cima do cara cheio da grana. As mulheres estão tão perdidas, tão sem direção, que nem para prostituta elas estão servindo. Nem para prostituta elas estão servindo. Porque uma mulher que foi deitar com um cara, que pagou-se bem, que pagou viagem, nem para prostituta serviu. Porque podia ter usado da sabedoria e ficado caladinha e quem sabe não ia ganhar muito mais. Mas está destruindo a vida dela, destruindo a vida de um cara. Todo mundo está errado, todo mundo está errado. Eu estou dizendo que a mulher nem para prostituta está servindo. Satanás, irmãs, a palavra de Deus disse aqui que a condenação dele, a serpente, você vai comer pó, você vai rastejar e você vai comer pó. Esse pó, e a Bíblia diz, depois Deus fala para Adão, você vai voltar para a terra, você vai cuidar da terra e depois você vai, quando você partir, que você virá pó. Nós somos pó, nós somos homens. Satanás se alimenta do homem. Satanás se alimenta do nosso pecado. Satanás se alimenta da nossa rebeldia, da nossa falta de obediência, da nossa desobediência. Isso é alimento para o inimigo. Quando nós não tomamos posição de quem nós somos no nosso lar, da autoridade que nós temos, do poder gerador que nós temos, nós damos comidinha na boca do inimigo. Quando você é cheia de picuinha, rancorosa, rixosa, perseguidora, né? Você está fazendo o papel do inimigo, perseguidora do homem dentro do seu lar. Vocês vão entender essa palavra quando eu terminar a terceira. Mas a princípio guarda o que está recebendo hoje, a porção de hoje. Nós não estamos fazendo o nosso papel, nós não entendemos a grandeza, nós não entendemos a gravidade da perseguição do inimigo contra nós. E aqui está dizendo, não, e aí Satanás, a Bíblia diz que para a serpente você vai rastejar e comer pó. E o que ele quer fazer conosco? Eu não vou rastejar sozinho. Vou levar a mulher para rastejar comigo. E aí ele esfrega a cara de muitas no chão, né? E aí a gente fica chorando com alguns sofrimentos, como eu falei naquele devocional, mulheres chorando a Tamuz, em idolatria, lambendo seu próprio ferimento. Somos feridas? Somos. Somos atacadas? Somos. Tivemos, infelizmente, muitas tiveram coisas absurdas que aconteceram na sua vida, sofrimentos absurdos que você talvez não entendeu, e eu quero que você entenda hoje. Não importa o que aconteceu, era o ódio, a palavra-chave de tudo, a explicação de tudo era o ódio do inimigo contra você. Mas eu quero que você entenda que nós temos um Deus que nos ama e que aqui em Apocalipse ela fugiu para o deserto.
Ela fugiu para a presença de Deus. No versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar que nele a sustentasse. E enquanto de nós, ao invés de fugir para a presença de Deus, a gente foge para outras coisas. As mulheres fugindo para as drogas, fugindo para o amante, fugindo de Deus, fugindo para as bebidas. Fuja para a presença de Deus. Há um abrigo escondido para você. Deus está falando aqui um deserto preparado. Ontem eu coloquei a canção Você Me Leva ao Deserto para falar de amor. Você tem que entender que você é amada do Senhor. Não importa o quão odiada pelo inimigo você é. Quando eu recebi essa palavra de Deus, irmãs, há 9 anos atrás. 9 anos atrás, eu estava com 33 anos. Né? Ainda jovenzinha, né? Não achava que eu era jovenzinha naquela época, mas eu era. Eu levei 10 anos para ter minha filha. Desde cedo, eu não tinha essa palavra para confirmar, mas desde cedo, da minha infância, com toda a perseguição que eu tive, fui uma menina muito perseguida desde nova. Aliás, desde o meu nascimento. Mas o Senhor, desde nova, no meu espírito, ele me dizia sobre isso. Há uma perseguição sobre a sua vida. O inimigo quer te destruir. O inimigo te odeia. Seja amiga de si mesma. Tome na sua mão e corra comigo. Corra comigo para o deserto. Corra com o Senhor. E eu entendia isso, e pela misericórdia de Deus, Deus não deixou que grandes destruição viesse sobre a minha vida. E hoje o Senhor está te chamando. Pegue na mão dessa menina, levanta desse pó, desse montouro. Não importa o que você passou até aqui. A partir de hoje você vai ter uma nova concepção. Você vai entender que a sua guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Mas nessa guerra não é lutar contra demônio e ficar nessa distração. É correr para o Senhor. O seu alvo é o Senhor. Então, ela corre para o deserto. O que ela faz? Como que nós vamos vencer essa perseguição? Primeira coisa, fugir para a presença de Deus. Se alimentar todo dia da presença de Deus, irmãs, não é coisa de religião. Não é, minha religião indica que a gente tem um momento de devocional todos os dias. É a seriedade da coisa. Você não pode ser mais alimento de Satanás. Você tem que ser aroma de Cristo. Quando ele vier te morder, quando ele vier te destruir, você não tem mais cheiro de carne, você não tem mais cheiro de pó. Então ele não vai achar lugar para te destruir. Talvez você vai ser ferida no calcanhar, sim. Mas aquele pé vai estar curado, vai estar firme, vai estar com autoridade para esmagar a cabeça da serpente. Outra coisa que fala que eles venceram, então você tem que fugir para a presença do Senhor, você tem que venceram por causa do sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que foi o que eu li, versículo 11, fala assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O poder do sangue de Jesus que está sobre nós. Esse foi o preço para derrotar aquela serpente. Esse foi o preço que Jesus pagou. Jesus morreu naquela cruz. Satanás achou que estava ferindo Jesus, mas ele não sabia que estava derramando o sangue. A gente termina com o sangue no Apocalipse e nós começamos com o sangue em Gênesis. Quando Deus precisa matar um animal para pegar aquela pele e cobrir Adão e Eva, foi o primeiro sacrifício. Foi por isso que começou o sacrifício na Bíblia. Nunca foi plano de Deus, no Antigo Testamento, ficar matando os animais para cobrir pecado, porque os animais são inocentes e precisou cobrir pecado do homem. Ali começou a tipologia, né? O cordeiro um dia vai ser morto, literalmente, para cobrir o seu pecado, para livrar você da destruição eterna.
Porque esse é o plano do diabo, irmãs. É que a gente seja desobediente, 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 até que chega o juízo final e a gente não entra mais no céu. A gente não volta mais para aquele jardim que está selado, nos guardando, nos aguardando. Então a gente vence pelo sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Entenda o amor de Jesus por você. E a terceira coisa que a gente vence é pela palavra do testemunho. Apocalipse, no mesmo versículo, Apocalipse 12, versículo 11, por causa da palavra do testemunho que deram. Em meio à morte, eles não amaram a própria vida. Vou falar de duas palavras, dois tipos de palavras. Pela palavra do Senhor, que eu falo sempre, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Se você quer ser uma mulher vitoriosa, uma mulher cheia de graça, uma mulher com poder, uma mulher com autoridade, uma mulher que vive uma vida com Deus, você tem que ler a palavra. Você tem que ler a palavra. Se nós não lermos a palavra, nós vamos ter uma vida rasa. Se nós não entendermos o ódio do inimigo contra nós, se nós não abraçarmos o sacrifício da cruz, a gente vai ficar sofrendo e chorando a talmuz todo dia, né? Ai, como eu sofro, ai, como eu sou perseguida. Levanta-te do pó e resplandeça a luz de Cristo que brilha em ti. Outra coisa, testemunho. Venceram pelo testemunho da palavra. De testemunho. De testemunho. As mulheres antigas davam testemunho de dignidade, de conduta. Hoje a mulher não dá testemunho. É o que eu falei, nem para prostituta está servindo. Existe uma palavra na Bíblia, que eu não lembro onde está, que fala assim, você é pior do que prostituta. Porque a prostituta ainda cobra, você está sendo de graça. Você está quase pagando os seus amantes para deitar com você. É forte essa palavra, mas está dizendo lá, Deus estava comparando Israel com essa mulher. E o quarto, a palavra de Deus diz, é a grande promessa para nós, em Gênesis 3:15, que nós pisaríamos a cabeça da serpente. Jesus é aquele que veio e pisou a cabeça da serpente. Em Lucas 10:19 e 20 fala, eis que vos dou o poder para pisar em serpente, escorpião e sobre toda a força do inimigo e nada vai causar dano algum. Quinta coisa, reveste da armadura de Deus. Então, irmã, você é um diamante na presença de Deus. Entenda o teu valor. Você está sendo lapidada. Não é fácil. Não é fácil ser lapidada. Vai doer, sim, mas é glorioso. E nós vamos poder colaborar com o reino. Nós vamos poder cuidar dos nossos descendentes. Nós vamos poder lançar os nossos filhos, né? E há uma unção profética sobre nós. Aprenda a abençoar 2 lugares hoje no seu corpo, o seu ventre e o seu calcanhar. Satanás não quer te ver de pé, por isso ele tem ferido o seu calcanhar, por isso ele tem ferido o seu ventre, por isso ele tem ferido o fruto do seu ventre. Colocarei inimizade entre ti e a mulher e os seus descendentes. Vamos nos levantar, irmãs. Vamos nos levantar. O amado da nossa alma, Jesus, ele está com a mão estendida para que a gente vença. Unge o seu calcanhar. Ele quer te paralisar, né? Unge o seu ventre para que seja um lugar de gerar sonhos, de gerar vida. Talvez você não gerou filhos no natural, mas você é uma geradora de vida. O poder continua dentro de você. De gerar vida, de ser uma profeta do Senhor, de abençoar vidas, de colocar vidas de pé. Então hoje o Senhor nos chama a essa responsabilidade, né, de adjuntora, essa responsabilidade de entender a seriedade do nosso chamado. A seriedade do nosso chamado. Quando eu estou aqui fazendo 52 dias,
de propósito, caminhada de oração, não é para fazer um áudiozinho bonitinho, te dar uma palavrinha de manhãzinha, para você ficar alegrinha, motivadinha, para arrumar sua casinha. É para que vocês tenham consciência das coisas, consciência da dimensão. Então eu estava falando que desde nova eu entendi essa perseguição na minha vida. Eu entendi a perseguição sobre a vida da minha mãe. Eu vi a mulher sofrida e perseguida que ela era desde nova e tem sido até hoje. Quanto mais filhos ela teve, mais perseguida ela foi. Mas ela é uma mulher bendita, porque uma pessoa que tem 6 filhos só pode ser bendita, ainda que muitas não enxergam isso, né? Mas hoje ela enxerga isso. Ter filho é algo maravilhoso. E eu levei muitos anos, o inimigo tentou roubar isso de mim. Eu levei 10 anos para ter filho, porque eu não entendia essa... eu tinha medo, né? Eu tinha medo, será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir direcionar esse filho para o que Deus quer? É muito difícil a perseguição, Senhor, como é que vai estar perseguido eu e a criança? E eu vou contar para vocês, irmã, no ano que eu engravidei, no ano que era o plano de Deus de eu engravidar, a perseguição foi tamanha, mas tão grande, que foi a primeira vez que eu tive uma batalha espiritual de ver o inimigo praticamente quase face a face. Naquele ano, antes de saber que era o ano que Deus iria me ensinar, me colocar de pé e eu exercer o chamado de parceira de Deus ali, eu cheguei a dizer com a minha própria boca, eu não vou ter mais filho porque não vai dar para ter filho, porque é muito difícil a perseguição. Mas foi naquele ano de maior perseguição que o Senhor me levou ao deserto e eu entendi o chamado do Senhor. E eu ajoelhei um dia e eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu abro mão desses medos, eu abro mão dessa perseguição, eu abro mão desse peso que está impedindo essa bênção, que eu mesmo estava junto colaborando. E eu disse, se é a tua vontade, daqui faltava 20 dias para o aniversário do meu marido, como estamos agora nessa mesma época, que o aniversário dele é esse mês, eu disse, Senhor, falta 20 dias e eu preciso estar grávida daqui 20 dias, porque eu quero aproveitar a data e vamos celebrar isso. Eu já ia fazer 10 anos de casado quando minha filha nasceu. E quando eu entendi a dimensão, porque o que acontece é o seguinte, irmãs, o inimigo ele te persegue antes do filho, durante, depois, mas o que nasce junto com a mãe, o poder de uma leoa que nasce junto com uma mãe é extraordinário. É algo sobrenatural. Eu virei outra pessoa. E quando você vai entendendo isso no espírito, quem é você, o que Deus tem para você, como que funciona, que cada vez que você caminhar com o que Deus quer, você vai se transformando na mulher que Deus tem para você, na parceira dele. Todos os dias, quando você acordar, entenda que você é parceira de Deus. Dê um basta nessas picuinhas de chororô, de ferimento, de chateação, de que me magoou. Dê um basta nisso, irmãs. Se posicione como guerreira. Vista a sua armadura resplandecente. Coloca o capacete da salvação para tampar essa mente que é levada a todo tipo de vento de palavra. Coloca essa armadura para tampar esse coração que qualquer setinha te derruba. Calça aquele sapato de guerreiro que vai tampar esse calcanhar, que o inimigo te pica e você não sai da cama, não consegue fazer nada, não consegue nem se arrumar, não tem prazer nem de viver. Começa, irmãs, pegar a espada da palavra, a espada do Espírito e vencer, e vencer. Corra para o deserto, corra para o lugar secreto. Tira essas roupas velhas de tristeza, de anos de luto, de anos de depressão, de anos de falta de vida. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia.
Que o Senhor possa tocar o seu coração. Que o Senhor possa falar com você e você possa entender a dimensão. Irmãs, não perca tempo servindo o Senhor se você realmente não está interessada. Sabe? Se você não está interessada, não perde tempo, não. Porque você não vai viver nem lá e nem cá. Ficar vivendo essa vida com Jesus bagunçada, eu não entendo isso. Eu não entendo, nós estamos em guerra. Nos últimos dias é muito pior. Né? Aqui está dizendo isso, que que o dragão foi lançado na terra e ele vai pelejar com o restante da sua descendência. Vai pelejar com aqueles que guardam o mandamento de Deus. Mas o Senhor está ali para nos aguardar, para nos guardar, para nos livrar. E Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com você para ajudar a você mesma, para ajudar a sua descendência, para ajudar a sua irmã, a sua mãe, a sua avó. E às vezes nós estamos em guerra contra nós mesmos. Ao invés de nós levantarmos um exército, que nós ajudamos umas às outras, que nós levantamos umas às outras, a gente alimentando o inimigo. A gente virando pó. Com a fofoca, com a picuinha, né? Ao invés da gente dar a mão para a outra que está caída. Porque você só vai ajudar outra mulher o dia que você entender a dimensão do ódio do inimigo contra você. Aí você vai conseguir ajudar outra mulher. Então, depois que eu tive a minha filha, que foi algo maravilhoso, algo sublime, algo que nasceu, junto com ela, nasceu algo de Deus, eu consegui enxergar as mulheres com outros olhos. Eu enxergava como a perseguidora, né? Como a gente era perseguido, como a gente sofria. Mas quando ela nasceu, que Deus falou, você está... Gente, eu lembro do meu parto. E eu lembro que eu fiquei 18 horas para ter ela. Calma, ninguém ficou 18 horas sofrendo, quase morrendo, não. Deus foi bom comigo. Eu fui induzida, fiquei 18 horas ali, né? Mas praticamente as 5 últimas horas é que eu fiquei mesmo em trabalho de parto lentamente, as 2 últimas horas mais intenso, mas nada, não lembro a dor, sinceramente, irmãs. Eu sei que eu, como tenho cólica menstrual de matar, parto para mim foi difícil, mas eu já tenho a amostra grátis dele todo mês, então tanto faz, né? Mas eu me lembro que naquele momento chegou uma hora que tenta, não tava saindo, e eu falei assim, teve uma hora que a médica falou, vamos fazer 3, tenta 3 tentativas e descansa. Eu falei assim, eu não vou fazer 3, eu vou fazer 4, falei na minha cabeça, né, porque eu já tinha tentado algumas vezes 3, não tava funcionando, eu falei, eu vou fazer a 4ª, e na 4ª eu senti de Deus assim, chama sua filha para fora, e quando eu falei, Rebeca, sai para fora, quando nasceu aquela criança, irmãs, quem teve parto normal, você sabe o que eu tô falando. Quem não teve, não se sinta culpada, mas vocês perderam algo extraordinário, tá, amigas? Não se sinta culpada, não. O importante é o bebê nascer. Mas o parto normal, que sai aquela vida de dentro de você, aquele menino daquele tamanho. E quando saiu, eu só pude sentir a graça e a misericórdia de Deus. É algo sobrenatural. Se eu pudesse, se Deus me concedesse essa graça e me conceder, eu teria muito mais filhos. Só pelo prazer de gerar para Ele. Entenda, irmã, a parceria que você tem com Deus. Isso não é romantismo. Ter filho não é romantismo. Nós sabemos a luta que é, nós sabemos a dor que é. Nós sabemos o desconforto de uma gravidez. Mas vocês precisam entender que vocês é muito mais
do que você pensa que você é. Deus tem muito mais para você do que você imagina que Ele tenha. Você tem que levar mais a sério a sua vida. Eu não posso fazer por você. Eu já sofri muito chorando por várias mulheres, por amigas, por familiares meus, por irmãs, por mãe, desejando que elas entendessem isso. Hoje, louvado seja Deus que Deus tem me ensinado. Filha, o seu trabalho é liberar a palavra. O seu trabalho é liberar a palavra. Quem entender, entendeu. Quem quiser, quis. Porque nem o próprio Jesus não agradou todo mundo, não consegue. Não é que ele não consegue, né? As pessoas não conseguem deixar ele entrar no coração. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu sei de uma coisa, irmãs. Todos os dias na minha vida eu peço a misericórdia, a graça de Deus para que Ele não me deixe cair. Todos os dias na minha vida eu digo, Senhor, o teu sacrifício na cruz não é em vão. Me ajuda a melhorar. Então eu quero que vocês entendam as coisas. Não deixe o inimigo roubar os seus sonhos. Trabalhe para aquilo que é eterno. Talvez Deus queira que você tenha outro filho e você está adiando. Está adiando por causa de outras coisas que não é prioridade, que não é plano de Deus. Junto com o filho, irmã, nasce um propósito. E Deus, Ele quer te direcionar, tá bom? Tenham todos um bom final de semana. Segura firme, porque nós vamos voar como o Senhor vai nos dar essa águia, como Ele falou aqui. E foi dada à mulher 2 asas da grande águia, para que ela voasse até o deserto, ao lugar aonde ela vai ser sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Por isso eu digo para vocês, segura firme, porque o voo desses 3 dias vai ser alto. E quem tiver ouvido, ouça, quem tiver olhos, vejam, e quem tiver um espírito alerta, vai receber algo do Senhor que vai fechar com chave de ouro esses 52 dias. Fiquem com Deus e até mais.